Boa noite a todos. Que a paz de Jesus permaneça em cada um de nós, encarnados e desencarnados. Felizes por mais uma oportunidade de estarmos reunidos em nome de Jesus para mais um estudo da doutrina dos Espíritos que nos revela, consola e redime. Nesta noite vamos ter o nosso irmão Carlos Fernando, mas antes vamos fazer uma reverência à nossa irmã Selmi Monteiro Ribeiro, que ontem faria 92 anos de vida. Juntamente com seu esposo Aníbal Ribeiro, fundaram o Centro Espírita Caminhando para Jesus, precisamente em 21 de junho de 1951. E graças a essa iniciativa, essa iluminada ideia, estamos aqui hoje reunidos nesta casa abençoada que acolhe a todos nós necessitados de crescimento, de conforto espiritual. Então, nossa amiga Selmi, que foi um exemplo para a doutrina dos Espíritos, seguindo os ensinamentos de Jesus, dedicada, deixou-nos saudade, mas deixou-nos uma lição de vida. Que ela repouse em paz. Então, hoje nós vamos ter essa palestra em nome do irmão Carlos Fernando, quem vai fazer usar a palavra, e passamos agora para a nossa irmã Regina fazer a prece inicial. Senhor Deus, Pai de infinita misericórdia, agradecemos, Senhor, por estarmos reunidos na noite de hoje. Que a equipe espiritual nos auxilie para que o estudo da noite de hoje transcorra da melhor maneira possível. Que aqueles irmãos que se encontram nos hospitais, nos presídios, nas ruas, na espiritualidade, que esses irmãos sejam acolhidos com amor pela espiritualidade, para que minimizem seus sofrimentos. E assim, Senhor, passo a palavra ao nosso irmão Luiz para dar o mesmo por iniciado os trabalhos na noite de hoje. Assim seja. Após essa prece, vamos passar a palavra para nosso irmão Carlos Fernando, que vai falar sobre espiritismo e saúde mental. Muita paz. Meus irmãos, boa noite. Que a paz do Rabino da Galileia esteja conosco. O tema até parece que eu sou psiquiatra. Quero adiantar que não sou da área. Apenas temos as nossas interligações. Somos fronteiras uma da outra, dessas duas ciências, espírita e a psiquiatra. E se interessam, que se entrelaçam em determinado momento, capaz até de confundir. Porque tratamos de assuntos que, na realidade, no transcorrer, vamos ver que realmente existem fronteiras entre um e outro. Mas, a rigor, nós estamos passando por uma fase um tanto crítica no nosso planeta. E queria adiantar que nós vamos tecer nossos comentários a respeito dessas duas colocações, dessas duas situações, espiritismo e saúde mental, mas eu queria adiantar o seguinte, ver esse estudo nosso, sempre nós fazemos, é baseado na doutrina. Nada em caráter de opinião pessoal. E, basicamente, nos reportamos a essas três obras que creio que dá para se mostrar. São três obras potentáveis diante das inúmeras que existem. Apenas selecionei essas três que debruçamos
ao estudo delas alguns anos atrás, mas por falta de espaço, como se vê, não deu para se ampliar esse mostruário. Mas reputo aqueles interessados que procurem essas obras para que possam se aprofundar nesse tema. Até porque não temos a pretensão de concluir os estudos em torno desse tema em apenas uma palestra de mais ou menos 50 minutos. Não temos essa pretensão. Mas que ajuda como parâmetro para a gente concluir baseado nos estudos. São obras eminentemente espíritas. Tá? Inclusive, uma dessas obras eu aproveitei a imagem, não como plágio, mas como enaltecimento dessa obra que foi escrita pelo nosso querido Divaldo Pereira Franco e também pelo espírito Manuel Filomeno de Miranda. Aproveitamos a imagem, porque tinha tudo a ver com nossa proposta, o nosso tema, que é essa obra aqui, Nas Fronteiras da Loucura. Em seguida, nós temos essa outra obra também de caráter muito interessante, que é do médico espírita, Dr. Arilex. Ele fala do sistema nervoso, a mediunidade, passando por aí, inclusive, e eu tenho certeza que talvez não tenhamos mais tempo para a gente debruçar sobre esse conteúdo interior dela, embora merecesse talvez uma palestra inteira sobre essa obra somente. E Dr. Arilex é aquela figura que foi um dos membros da Federação Espírita de São Paulo, que escreveu, além de outras obras, também 2 obras espíritas. Essa é uma delas. E ele tece comentário a respeito do transe mediúnico. Inclusive, serve de alerta para aquelas pessoas que se debatem com algumas situações na sua vida de que estou ouvindo vozes. Muitas das vezes, sem querer nos aprofundar, apenas rápido uma pincelada, muitas das vezes o que ele está ouvindo não são vozes alheias. É que muitas das vezes, provocado o transe mediúnico baseado em substâncias tóxicas, leva ao transe mediúnico, como as substâncias farmacêuticas. Farmacopéia é rica em substâncias que podem levar ao estado, a alteração do estado de consciência da criatura humana. E também, por que não dizer, das drogas, e talvez principalmente a essa. E é importante porque a gente chama a atenção, como espírita que somos, alertamos a criatura humana, cuidado com as substâncias que alteram sistematicamente a consciência da pessoa. E são estados falsos, de falsas felicidades, que muitas vezes a pessoa vai, mas não volta. Pois bem, continuando. E, por fim, essa outra obra, que é do Dr. Leopoldo Balduino, que é médico, espírita e psiquiatra, que ele fala com uma linguagem fácil de se entender a respeito desse mecanismo da psiquiatria e mediunismo. Psiquiatria e mediunismo. Há uma celeuma em relação a esse tema espírita e mediunidade, que a maioria dos especialistas da área psiquiátrica não consideram ainda esta criatura, este ser extracorpóreo, entre aspas. Por que, entre aspas, a gente chama a atenção? Bom, aqui ao lado, nós estamos trazendo uma metáfora da representação do corpo humano. É exatamente na falta da compreensão dessa metáfora que a maioria dos profissionais da área da psiquiatria e afins se debatem para reconhecer a existência dela. Inclusive, tem determinado momento que alguns profissionais da área chamam de personalidade metagnomo. Na realidade, o que é que nós temos? Para vocês devem estar vendo aí a tela completa, mas eu queria alertar o seguinte. Aqui nós temos essa representação gráfica, uma forma de tornar mais didática
a representação do que nós somos. Nós precisamos, basicamente, saber o que é que nós somos. Precisamos nos conhecer. Daí o grande dilema de Sócrates naquela época já dizia o que é que nós fazemos, quando foi feita a pergunta, é que nós precisamos para evoluir, para combater os males, ou palavras afins, e ele foi categórico. Conhece-te a ti mesmo. Passa, basicamente, por este elemento aqui, que nós consideramos uma metáfora da nossa vida. Apesar de que esse aqui apenas, a princípio, nós temos 3 corpos. Tem aí uns corpos astrais, etc. Mas não vamos adentrar nessa questão. Não é momento agora. Pois bem, então nós temos aqui a representação do nosso corpo, que não é... Isso aqui foi uma criação nossa há muitos anos atrás, e os recursos na época não dava para fazer a melhor representação. A ferramenta, o aplicativo que tínhamos na época era um pouco atrasado, então saiu uma forma um pouco distorcida do que normalmente nós vemos. Eu acho que essa camiseta aqui dá para ver melhor. Isso aqui foi do 5º Foresp, onde mostra 2 corpos. Pois bem, nós temos os 3 corpos e da seguinte forma ele se distribui. Aqui por fora, nós temos o corpo físico. Quando nós imaginamos corpo físico, quando ele desaparece, é voz comum, corrente e erro da maioria das ciências, principalmente na área da medicina. Digo isso com tranquilidade, porque eu tenho esse referendo de um amigo aí presente, o nome aí, doutor Luiz, de que a medicina em si ainda não tem uma resposta para saber o que é que ocorre antes do berço, nem depois do túmulo, com algumas honrosas exceções. Uma delas está presente aqui. Por que é importante que nós chamemos essa atenção? Porque ainda é um tabu de que nós, quando perdemos o corpo, morremos. Perdemos tudo. O que seria uma incongruência em relação à divindade? Por que ela fez umas pessoas aparentemente tão harmônicas, aparentemente tão felizes, entre aspas, e de repente ceiva a vida de uma pessoa, muitas vezes sem motivo algum, pelo menos aparentemente. Então, nós corroboramos com a própria situação da divindade em relação ao que nós somos, afinal de contas. Pois bem, partindo da premissa de que nós, na nossa opinião, não morremos, é preciso que a gente explique quem são esses outros 2 corpos e por que eles fazem parte da nossa vida. Bom, primeiramente, nós não somos corpo físico apenas. Quando a gente perde esse arcabouço celular projetado desde vidas passadas. Como e onde? Onde? Aqui nessa figura azul, nós temos a representação do perispírito. O que vem a ser o perispírito? O que vem a ser o perispírito? A própria biologia já está chegando a distinguir essa figura. O que nós já preconizamos há mais de 150 anos atrás, a biologia já chama esse elemento aí o modelo organizador biológico, conhecido como MOB. O que vem a ser esse MOB, esse modelo organizador? E ele é tão evidente que algumas pesquisas mostram como é que pode se gerar um tipo ou parte de um corpo, geralmente inorgânico, como pode gerar um apêndice, por exemplo. A medicina, os cientistas debatem-se e não têm uma resposta ainda definitiva. O que é que acontece nesse MOB, ou nesse perispírito, quando perde, por exemplo, uma parte dos órgãos? O que acontece, como, por exemplo, nas aranhas,
Os aracnídeos, de uma maneira geral, eles recompõem, por exemplo, aqueles tentáculos, as patas. Quando perde, nasce outra. Como é isso? A biologia não respondeu ainda. É porque ali, naquela região, existe um modelo organizador biológico. Perdeu, mas vai ganhar outro. Pesquisadores, notadamente isso acontece muito mais na Europa, já chegaram à conclusão de que existe esse modelo organizador biológico na criatura humana, principalmente. Como assim? Quando a gente perde o nosso corpo físico, nos resta o perispírito, que, por sua vez, nos revestimos dele. É aí que começa a haver a dicotomia. Aquela situação de Jesus está no Evangelho do mundo todo, principalmente das religiões cristãs. Como foi que Jesus reapareceu logo após o seu desencarne? Aquela mulher fiel dos seus ensinamentos. Como foi que ela viu e não reconheceu? E, por fim, o que foi que ela viu? Todos se lembram dessa passagem? Para não se tornar repetitivo, ela, quando tenta tocar em Jesus, aparentemente para ela era um jardineiro, ela com a ânfora na mão, ela iria ali, estava ali para levar na ânfora unguento, óleo, para poder banhar o corpo do seu querido amigo Jesus. E ela vê aquele senhor de costas para ela, no jardim próximo ao túmulo de Jesus. A pedra que tampava, fechava essa gruta, estava deslocada, e ela pergunta ao jardineiro: o que fizeram do meu amo? E tenta se aproximar dele. E ele replica: não me toques, porque não fui ao meu pai. Isso, traduzindo na linguagem de hoje, com o advento do Espiritismo, é que todos nós recuperamos a nossa última imagem quando desencarnamos. Evidentemente, de acordo com a evolução espiritual de cada um. Cada qual tem sua programação. Nenhuma delas é igual, tal qual as impressões digitais. Varia de situação a situação. De Jesus foi a mesma coisa. Ela só pôde reconhecer que era a figura do seu amo depois de ouvir essa frase: não me toques. Ela reconheceu a voz dele. Nessa hora, Jesus estava se revestindo ainda no seu corpo aparente, que é possível. E muita gente, quando vê um vulto em casa, aí diz: eu vi um espírito. Até certo ponto existe uma verdade aí. Só que ficou com medo porque é o espírito que ele viu. E corre até com medo. De um parente seu que desencarnou, de uma mãe, de um pai, de um irmão, um parente, esposo. Ela, de fato, viu um espírito, mas não o espírito em si. Porque é de uma substância ainda mais que interssenciada. Que enquanto nós temos esse corpo físico baseado na dimensão da Terra, quando nós perdemos o corpo, nós entramos numa dimensão diferente. Porque a ciência oficial não chegou a uma conclusão. Com alguma honrosa exceção, repito, das ciências novas que está se avizinhando da realidade hoje. Então, nessa perca desse corpo físico na dimensão que nós conhecemos, nós temos até uma dimensão diferente. Nós temos a segunda dimensão, que são as sombras. A terceira dimensão é o nosso corpo físico. E a quarta dimensão, que é quintessenciada, é exatamente desse perispírito. É o que todo mundo vê. Quando desencarnamos, reencontramos com os nossos parentes, aí vai aí o primeiro lenitivo
para aquelas pessoas que estão em desespero, pensando que perdeu seus entes queridos? Não. Adiantamos com comprovação disso, a literatura cheia de comprovação disso, inclusive através da maior justiça que Deus colocou à disposição da terra humana, da criatura humana, é a tal da reencarnação. Eu falo isso, tal da reencarnação, em sentido muito mais elevado. É uma prova inconteste de que nós não morremos. Por isso que o Espiritismo corrobora com a saúde mental. Quantas pessoas não se foi poupar da vida, ora através de uma loucura, ora através de um suicídio, quando tomou conhecimento dessa possibilidade de reencontro com os seus entes queridos. Com comprovação. Não é de para se enterrar, dar goela dentro da pessoa, que ele aceite isso. No Espiritismo não tem dogma. Tudo é explicável. Basta a pessoa aceitar que a ciência espírita é uma ciência, sobretudo, de observação. Não é uma ciência de laboratório, como as convencionais, onde a gente pega matéria, produto de alguma coisa, junta e forma uma substância outra, um terceiro corpo e assim por diante. Não, não é. É uma ciência que não veio tirar o avanço da criatura humana, mas veio tirar, acima de tudo, de sua ignorância. Mostrando por A mais B de que nós não perdemos a vida. Nós ganhamos talvez até outra. Eu digo talvez, porque tem muita gente que está morta até hoje. Embora já tenha sido enterrado há séculos, ainda está hoje enterrado. Então, são aquelas pessoas que não aceitam a sobrevida, vivem sistematicamente em torno da vida material, e é provável que ainda estejam por lá. Quem cita essa possibilidade é um dos mentores de André Luiz, falando sobre os pesadelos daquela ala de enfermaria onde as pessoas ficavam o tempo todo se babando. Pessoas que têm ali um corpo. E André Luiz pergunta, que enfermaria é essa? Que ala é essa? E o mentor de André Luiz responde, são aquelas pessoas que acreditam que morreram. E o que é que eles estão pensando nesse momento? Um pesadelo total. Porque pensam que morrem, não morrem, continuam vivos. Embora supostamente morto. Então, se nós não perdemos o corpo, todos nós, a matéria nasce, cresce e morre. Isso é da lei. Agora, seria uma injustiça de Deus separar muitas vezes criaturas aparentemente santas. Não tem justificativa para um ser que todas as religiões respondem a um só tom. Uma criatura, se é que podemos chamá-lo de criatura, um ser bondoso, misericordioso. E, de repente, ele cessa a vida, tira um filho dos braços da mãe e vice-versa. E por aí afora vai. Não vamos perder aqui o tempo em citando os casos em que as pessoas se desesperam porque perdeu um ente querido. Com exceção de alguns povos, que para eles a morte é até motivo de alegria. Fazem até festejos. Pois bem, perdendo o corpo, sobra o perispírito. E então, qual é o papel desse perispírito? Aí voltamos àquela assertiva da biologia, que é o modelo organizador biológico. O que quer dizer isso, modelo? É que esse perispírito ele tem a conformação do corpo anterior, físico, ou vice-versa. Quando nós nascemos,
nós somos planejados pela genética espiritual para termos o corpo baseado no perispírito. Gozado, né? Porque muita gente pensa, qual foi o pecado? Essa pessoa já nasceu morta, já nasceu com uma deformidade, etc. E tal. É porque o perispírito funciona como uma forma do bolo. Ele é a forma da forma. Se nós temos uma forma de bolo, tipo um coração redondo, ovalado, esse bolo vai sair de que jeito? Da mesma forma. Se a forma ela é redonda, vai sair um bolo redondo. E assim por diante. A mesma coisa funciona esse perispírito, com o papel de dar forma do próximo corpo. É uma trabalheira, quem estuda na área sabe disso, enorme, para chegar a essa forma ainda. Na maioria das vezes, há uma participação de espíritos superiores. Os genéticos do mundo espiritual trabalham diuturnamente para dar forma a esse corpo que está prestes a nascer daquilo que ele precisa. Não é castigo de Deus. Deus não castiga. A pessoa nasceu sem braço, é castigo de Deus. Há umas colocações aí pejorativas que não vale nem a pena citar aqui. Não é castigo de Deus. Deus não odeia ninguém. Deus ama. Como é que a pessoa que ama deseja que a pessoa nasça com um corpo disforme, uma das vezes, de tal ordem que a pessoa vai passar o resto da vida com aquela deformação? Lamentável. Mas aí a gente abre um espaço para citarmos outro autor que a gente pode explicar por que as pessoas sofrem de determinadas doenças, de determinadas patologias e que levam a encarnação inteira. Desencarnam muitas vezes com certas deficiências, tanto física como mental. Por que isso? Como é que ocorre? Bom, explicada a questão da forma, vamos adentrar um pouquinho nessa questão. Por que as pessoas sofrem tanto? Por que a medicina se debate tanto em determinadas situações sem uma solução plausível? Sem uma solução plausível. Não tem explicação. Estamos acostumados a ouvir isso. Pelo menos eu que fui enfermeiro praticante, convivi com família, minha esposa, filho, doente, acidente, de tudo quanto é ordem. Eu vivi dentro de hospital durante a minha vida mais do que fora. Então, vi tanto isso, eu via tantas mortes e eu via também dos corajosos, heróicos médicos tentando salvar uma vida. E quando chega no fim, perdemos uma vida. Por quê? Porque ainda não encontrou elemento para certas explicações, como, por exemplo, ainda não se encontrou uma solução para as doenças graves. Essas doenças irreversíveis, por exemplo, está se avançando, mas ainda é passos lentos. Por que ela não avançou? Ora, já estamos atingindo outras galáxias, as ciências físicas. Não estamos com tecnologia de descobrirmos o DNA, o código genético, que outrora era dificílimo saber como é que aquilo se escrevia, hoje já se sabe. Por que não avançou em determinadas áreas essa questão de algumas determinadas patologias sem solução? Apesar da farmacopeia também ter crescido muito, avançou-se muito, mas ainda não temos uma medicação capaz de combater, muito menos de prevenir. Porque não se previnem questões fundamentais, entre aspas, certas deformidades morais, por exemplo. Não existe medicação para uma patologia moral. Por isso que há um retardamento da solução de muitos problemas. Por quê? Porque a raiz do problema
muitas vezes não está no físico. Traspassou do organismo físico. Ou a raiz do problema está na encarnação passada que gravou no perispírito aquele mal. Por exemplo, aqui nós temos o perispírito, que é o corpo azul, quando nós cometemos qualquer tipo de delito. Eu estou dizendo, repito, qualquer tipo de delito. Nós gravamos, primeiramente, no perispírito. E, de acordo com a gravidade do problema, da situação, recorro agora a Gabriel Delany, num estudo sobre o perispírito, onde ele cita lá um binômio que nós trazemos para essas palavras perfeitamente confiável, que estamos em perfeita harmonia com esse pensamento. Depende da situação do cometimento daquele delito. Vai de acordo com a intensidade e duração. O que quer dizer isso? Quanto mais nós perduramos, isso é válido também, perdoe minha interrupção, minha mesmo, para a questão da felicidade. É possível nós termos uma longevidade de felicidade? É. Mas depende, basicamente, da intensidade e duração daquilo que nós promovemos. Aí só o Espiritismo para explicar. Quanto mais bem nós fazemos, nós galgamos bom o suficiente para termos um período longo de felicidade. É possível ser feliz? Com certeza que é. Lamentavelmente, no momento da Terra, não, porque estamos num planeta de prova e expiação, onde predomina-se mais a maldade do que a bondade. Então, nós encontramos um campo muito vasto de pessoas que sofrem muito e, durante a vida inteira, eles reencarnam, vivem e desencarnam com aquele tipo de patologia. E a medicina não conseguiu corrigir. Por quê? Uma boa pergunta. Porque ainda estamos numa fase primária do espírito. Precisamos avançar nesse lado. Ora se entrega a solução a alguma religião, com respeito que todas elas nos merecem. Eu venho de uma outra. Hoje eu sou espírito, mas respeito as outras. Não estamos aqui querendo denegrir mais de ninguém. Essa é a grande realidade que podemos provar. Pensam que simplesmente com a crença de que, atendendo, pertencendo a essa denominação religiosa, a divindade vai lhe perdoar certos delitos, que nós cometemos um delito, e ela vai ser proporcional à intensidade e duração. Isso é comprovável? É provável. Porque não tem pessoas que passam a vida inteira programando crimes. Vamos nas penitenciárias visitar? Pessoas que estão ali há 20, 30 anos, como máximo, e vão sair dali desencarnados. Passou a vida todinha reincidindo no mesmo tipo de crime. Como é que vai ficar agora a contabilidade sua perante a contabilidade divina? Tem alguma coisa de errado aí. Porque essa pessoa, como está lá dentro com prisão perpétua, por exemplo, chega lá dentro e se converte facilmente a essa ou aquela doutrina religiosa. Eu não tenho mais para quem perder, eu vou aceitar. Aí se entrega, aí se converte, vira pastor, vira sacerdote, bota um livro dito sagrado embaixo do braço, salvou, e o mundo está salvo e ele também está salvo. Como é que fica agora as vítimas dessa criatura? Quem vai perdoá-la? Perdeu família, foi extorquida. Enfim, as consequências dos delitos, alguém sofreu. Ou seja individual, ou seja em grupo. Como é que vai ficar essa contabilidade, eu pergunto? Basta eu acreditar nessa ou naquela religião? Aí recorro à máxima de Kardec.
que precisamos elastecer essa compreensão de Kardec a respeito. Fora da caridade não há salvação. E a divindade tem consciência disso. Tão consciente de que, quando nós reencarnamos, nós temos o nosso corpo físico proporcional àquele tipo de delito que nós praticamos em vidas passadas, que está gravado aqui no perispírito. Ficou marcado. Todos nós nos lembramos de uma senhora que era parteira aqui na vida, na Terra. E André Luiz estava numa dessas colônias, ouvindo o alarido de uma senhora que bradava, clamava pela clemência daquela pessoa que estava no castelo, que pudesse deixar ela entrar. E André Luiz foi espantado porque a entidade dirigente daquela colônia não permitiu. Ele ficou espantado. E perguntou por que essa senhora não pode entrar? Ela não está falando tanto no nome dos senhores, elogiando tanto. Não, André Luiz. A misericórdia divina não funciona assim como é na Terra. Um cartãozinho de visitas, etc. Estou acrescentando aí por minha conta, viu? Que nós vemos muito isso, né? Se compra justiça, etc. PPP de uma forma ou de outra, deposita no mistério, PPP, enfim. E está lá, essa senhora bradando para entrar na colônia e esclarece. Você atinou, André Luiz, para o rosto dessa senhora? Preste atenção. Veja no rosto dela o que acontece. Ela parece que está com sarampo, toda cheia de pontinhos pretos. Pois bem, André Luiz. Esses pontinhos pretos equivalem a cada um dos abortos que ela praticou. Ela foi enfermeira, mas não honrou essa profissão. Praticou muitos abortos. Cada aborto que ela praticava era uma entidade espiritual que precisava reencarnar. Precisava daquele momento, daquela oportunidade para ressarcir seus débitos. E ela interrompeu. Por isso que ela está ainda com aquelas marcas na testa, no rosto. E ela não vai apagar nem tão cedo. Porque não é bradando o nome de Jesus, que é palavra fácil de se pronunciar. Funciona muitas vezes até como uma senha para a pessoa se identificar com outra, né? Não é através disso que ela vai conseguir perdão de suas ofensas. Não é disso que ela vai conseguir caridade da divindade, simplesmente porque ela vai se ajoelhar, vai andar pela vida fora, com aquele timão, aquela roupa, pendurando um crucifixo, coisa e tal, coisa que o valha. Ela vai ter que ressarcir cada um daqueles delitos que ela praticou, até liquidar a sua conta. Está no Evangelho, meus irmãos, cristãos principalmente. Enquanto não tiverdes pago o último ceitil, tem lá um trecho que termina assim. O que quer dizer isso? É que nós não temos condições de alçarmos a ambientes melhores se nós não tivermos apagado todas essas manchas que deixamos no passado. O Espiritismo não é uma doutrina salvacionista. Mas ela coloca um lenitivo. Ela não tira das nossas costas a cruz que nós precisamos carregar. Ela é proporcional aos nossos delitos. Essa verdade que são ditas foi preconizada por Jesus. A verdade vos será dita, ela vos libertará. E acreditamos nós, nessa estrada que tenho de alguns anos, para não dizer algumas décadas do Espiritismo, que eu vi isso com meus próprios olhos. Inclusive eu. Eu não sou exceção à regra. Eu tenho também minhas pedrinhas no sapato. Mas se eu aderi ao Espiritismo, não foi porque os espíritos me empurraram de goela dentro, não. Eu me convenci dela. Porque o Espiritismo não faz prosélito. O Espiritismo não quer que ninguém entre na doutrina por obrigação, mas por amor a ela,
Porque ela, não sendo salvacionista, ela, por outro lado, oferece oportunidade para que você possa seguir a sua marcha mais leve. Ou seja, é como aquela questão da cruz, que acabamos de falar. Ele não tira a cruz de ninguém, mas coloca à disposição de todos uma almofada. Vai ser mais leve a sua trajetória. Ele precisa liquidar essa cruz que carrega. É a consciência pesada dos delitos praticados. Por outro lado, não existe delito algum que não haja remissão. O Deus é de misericórdia, não é de castigo. Parece até uma perseguição, como é com a criança. Nessa mesma linha de raciocínio, como é com a criança? 6 meses, perde a vida. E está lá no Evangelho. Por culpa dos seus pais. Então, essa divindade não é justa. Que ele diz que a primeira, a segunda, até a terceira geração tem determinados espíritos, vai pagar até a terceira geração. Bom, se eu já estou determinado a pagar, por que eu vou aliviar agora? Eu vou aproveitar, porque na terceira geração eu cubro tudo. Esse é o raciocínio popular. Mas está equivocado. Quando ele diz lá a primeira, a segunda e até a terceira geração, é porque eu vou perder esse corpo, vou renascer de novo, e nessa suposta segunda reencarnação, eu já vou começar a diminuir o meu débito, se eu quiser. Aí essa criança, 6 meses, desencarnou. Não estou dizendo fácil o que aconteceu comigo, não. Eu perdi uma netinha com 6 meses de idade. Meu filho quase enlouquece. Eu já era espírita, entendi a dor dele e eu comecei a melhor exemplificar o que vem a ser o espiritismo. De tantas explicações, como é que podemos ainda permanecer naquelas situações retrógradas de que o que acontece conosco é fruto do pecado original? Se é que existe pecado falso, todos eles são originais. Se não existir um final nesse túnel, pelo menos plausível, claro que nós não estamos aqui tirando a cruz de ninguém, porque ela é individual. Pai não salva filho. Filho não salva pai. Mas pode ser a almofada de que um e outro precisam para levar até o final a sua jornada. Por isso que esse tema tem tudo a ver com a realidade da vida. Espiritismo é saúde mental. Porque nele nós encontramos até remédio para determinadas situações de natureza psíquica. Por exemplo, como? Ora, nós temos esse perispírito que nós falamos aí, cheio de delito. Marquinhas, que cada coisa que nós praticamos fica lá marcado no perispírito. E como é que a pessoa já nasce louca? Com desequilíbrio mental, deformidades irreversíveis físicas. Então a criação errou, Deus errou na sua forma, que deixou uma criança chegar na mão dos pais daquela forma? Não. Errou não, ele acertou. Porque essa criança que está nascendo hoje com um problema mental, por exemplo, ninguém aqui está fazendo apologia ao sofrimento. Estamos colocando açúcar porque o sal dói. E o Espiritismo é, acima de tudo, uma doutrina doce. Que ela vai colocar, vai adoçar aquilo onde está doendo. E temos exemplos claros disso. Como é o caso, por exemplo, os espíritos dizem, está aí na coleção, de que a maioria dos autistas sofrem porque são espíritos que tiveram uma reencarnação
compulsória. Que venha a ser isso. Ele não queria reencarnar. De tanto delito que ele praticou contra seres humanos, ele reencarnou a pulso. E que ele se debate agora no momento, que a medicina ainda não encontrou uma solução para isso. Nenhuma droga vai resolver esse problema. Vamos dar uma solução aí no final. Ele está ali se debatendo, tentando fugir daquele corpo que lhe aprisiona. Porque crianças dessa natureza, por exemplo, vai para o eletroencefalograma, está lá, perfeito. O problema está no espírito doente pelos delitos que ele praticou e deixou gravado no perispírito. As entidades negativas, por vingança, na sua quase totalidade, estão ali tentando aprisioná-lo, pegá-lo para cometer os delitos, seus delitos. Mas, olha, como é que a gente vai perceber que ele está ou não com esse delito? Bom, primeiramente, quem está na quarta ou quinta dimensão vê quem está na dimensão de baixo. Como nós não vemos as sombras, mas as sombras não nos veem. A mesma coisa, nós não vemos os espíritos, mas os espíritos nos veem. Independentemente do que nós estamos favorecendo com esse gráfico aqui, isso acontece com todas as criaturas humanas, independentemente de cor, classe ou credo religioso. Vale para todos. Desencarnam o bom e o ruim. Passam pelo mesmo viés de apuração, tanto bom como ruim. Só que o ruim, por misericórdia divina, lhe dá chances para ele perdoar. E ele não perdoa. Daí a necessidade de entendermos que o papel do espiritismo não é salvar corpos. Essa tarefa está muito bem entregue à medicina, que tem andado bastante. O espiritismo, nem os espíritos vieram para substituir essa mão laboriosa que é os tentáculos de Deus na Terra, os laboriosos médicos. Ela veio cuidar do corpo fora do corpo. Permita-me essa mistura do corpo fora do corpo. Viemos curar, se possível, cuidar sempre da alma. Mas, e agora, Carlos? Onde me perguntar? Qual é, então, a saída para a gente enfrentar isso tudo? Simples. Perguntou-se aos espíritos superiores: e agora, que nós podemos fazer para domar nossas más inclinações, avançarmos assim por diante da questão 625 do Livro dos Espíritos? Quem Deus colocou na Terra, pelo menos como modelo, como guia, que não temos. Na realidade, o que nós vemos hoje, sem querermos adentrar em questões políticas, que não é minha praia, nem a praia do espiritismo, e o Espírito de verdade responde: vede Jesus. E aí pega a maioria dos religiosos, inclusive dentro do próprio espiritismo, porque o espiritismo não é composto só de pessoas santas, não, minha gente. Centro espírita não é casa de santo, não. É casa de espírito se preparando para um dia ser santo. Mas ainda não é santo. Tem uma estrada longa para percorrer. Claro que o espiritismo favorece alguns atalhos, mas depende de cada um. Tem uma frase por aí muito interessante que diz: muito fácil você estampar Jesus no peito. Mais ou menos assim. Perdoe-me se estiver faltando alguma coisa. Mas coragem mesmo, ter peito,
é carregar Jesus no coração. Aí ele começa a ser personalidade que não se encaixa bem no coração das pessoas. Mesmo aquelas pessoas que divulgam a sua envergadura pró-Jesus, coisa e tal. Mas é preciso que carregue no coração. Esse lugar é pouco visitado por Jesus. Não que ele não queira. Não que a divindade não queira. Sabe quantas religiões existem no mundo? Isso já a estatística fez. Mais de 1000 há uns 20 anos atrás. Cada dia eu vejo uma denominação religiosa a mais. E ainda não equacionou o problema. Quanto mais religiões existem, mais sofrimento a humanidade passa e a sociedade enfrenta agora nova onda, que não é Covid, mas essa praga das drogas que visitam as famílias despreparadas, sem saber lidar com o problema. Onde é que está o problema, então, desses problemas? A solução desses problemas? Na falta de Jesus no lar. Mas não é aquela significação de pegar um santo, uma cruz, com respeito que se tem. Não estamos aqui para denegrir a imagem. Mas se isso significasse muita coisa, e a criatura humana tem uma facilidade muito de querer salvar-se a qualquer preço. É galho de arruda, peão roxo, para proteger seu corpo. Né? Tem até, pasmem, eu sou um iniciante da conicultura. Até o pó do coelhinho, pé de pata, pé de rabo, para trazer sorte para quem usa. Será que isso tem a ver alguma coisa com sorte e azar? Ou é falta de esclarecimento para a criatura humana? Que muitas vezes as pessoas se dedicam muito a determinadas religiões. E eu tenho aqui um exemplo de um caso, tentar nesses 6 minutos restantes, eu vou deixar para que as pessoas recorram a alguma colocação que precise colocar lá na live, lá embaixo onde tem, deixe o comentário no YouTube, que o nosso irmão Rogério vai colocar. É uma senhora espírita que clamava para o Bezerra de Menezes porque que não tirava seu filho da cadeira de rodas. E toda reunião, ela fazia questão do filho participasse da reunião. E terminava na sua prece rogando a Bezerra de Menezes, primordialmente, que tirasse o filho da cadeira de rodas, porque ele era um rapazinho dócil, fazia cada prece linda, parecia que estava nas nuvens. De tanta insistência, a Bezerra de Menezes disse: vamos dar uma atenuada nessa mãe tão laboriosa dentro do espiritismo, e isso vale como exemplo a todos aqueles religiosos que apelam para as promessas e tal. E deu, em determinado momento, começou a aliviar a dor da mãe, colocando no garoto fluidos suficientes para ele ir recuperando devagarinho aquela enfermidade que o levava à paralisia. Um garoto pontual, um garoto bondoso, precista de primeira linha, merecia um atenuante da divindade. Afinal de contas, ela é misericordiosa. E, pouco a pouco, o garoto foi se recuperando. A mãe cada vez mais feliz da vida, cada vez mais agradecia a Bezerra de Menezes. Essa história voa aí pelos espíritos, pelos centros espíritas, mas existem algumas colocações, diferença de palavras, mas o conceito fica. De repente, o garoto já estava andando, livrou-se da cadeira de roda. Nessa liberdade, ele começou, nas reuniões evangélicas no lar, começou a chegar em cima da hora, após a brincadeira, que ele já era um garoto livre da cadeira de roda, poderia participar, segundo ele próprio dizia, quando reclamado para a mãe, por que ele estava atrasando. Minha mãe, agora eu sou livre, eu tenho meus amigos, eu sou jovem, preciso aproveitar a vida. E começou cada vez mais a atrasar na reunião e passou daí para uma situação seguinte, mais dolorosa.
Quando a mãe reclamava porque ele não chegava na hora, começou a ser xingada, a ponto de quase agredi-la. E ela começou a refletir o que tinha pedido. Começou a pedir perdão a Deus, porque ela pediu errada. Meu Deus. Bezerra de Menezes, me perdoe, eu não sabia o que fazia. O garoto, em breve tempo, voltou para a cadeira de rodas. E muitas vezes, aquele mal que temos em nossa casa, de qualquer ordem que for, patológica, física, mental, é a cruz que eu preciso para me livrar dela, para encerrar. E outra história que eu vi muito aí, interessantíssima, de que era uma pessoa que desencarnou com uma cruz enorme. Vivia com uma cruz enorme na sua vida. E via passando ao lado pessoas que tinham cruzes cada vez menor do que a dele. Ele pediu ao seu anjo de guarda para que pudesse equiparar a cruz dele, já que era tão pesada, com aquela dos amigos, colegas que estavam passando. E o anjo da guarda, que é bondoso, tá certo, ele cortou um pedaço da cruz. Mas na frente, ele percebeu que existiam outras cruzes menores ainda, mais uma rogativa para diminuir a sua cruz. E continuou a estrada pedindo para que diminuísse a cruz. E o anjo da guarda fazendo cada vez mais, terminou, chegou perto da hora dele atravessar o grande rio, que todos têm que se deparar, para usar a sua ponte. E cruzinha pequena já carregava no ombro com a mão só. E aí ele olhou o rio, e agora? O que é que eu faço, meu anjo? Eu não sei, não tem um barco, não tem aqui um remo, não tem ninguém para me puxar. Como é que eu vou atravessar? Aí o anjo olhou para ele e disse, mas o senhor está com um barco nas suas costas. Como assim? Você está com uma ponte, meu amigo, nas suas costas. Ah, entendi, ele era inteligente. E pegou a cruz. É minha ponte? É meu barco? Então eu vou jogar ela no mar. Quando jogou a ponte, o barco afundou. Ele disse, meu anjo, e agora? Minha ponte, minha cruz afundou. O que é que eu posso fazer agora? E bom, você vai precisar de uma cruz maior. E agora, o que é que eu faço para aumentar essa cruz? Volte. Cada pedaço daquele que você cortou lá atrás sai emendando uma na outra. Quando chegar na beira do rio, você lança a sua ponte. E cada um tem a ponte segundo as suas obras. Minha gente, era essa mensagem que eu trazia através dos nossos irmãos espirituais, que o tempo não permite, porque o tema era realmente possível se dialogar. Eu deixo um comentário para que façam lá na nossa live, que vai ser colocado, o termo, não sei se está bem esse, viu? Eu não sou 100% amigo como o Rogério, né? O doutor Luiz deve saber como é, live mesmo, né? Pronto, lá no YouTube, para poder vocês fazerem o seu comentário. Desse humilde pescador de almas, sim, mas que está a sua cruz, ainda está crescendo, ainda não a tenho para poder atravessar o grande rio. Agradeço a presença de todos, rogando ao nosso Pai Celestial que tenha paciência conosco. Muita paz para todos. Muito bem, Carlos. Esclarecedora a sua explanação. E durante toda essa trajetória de suas palavras, você falou que há 1000 religiões, ou coisa que o valha, mas o que falta ao homem é religiosidade, não é a religião. E a medicina, quando não dá, minimiza a dor, mas não cura a doença, é porque a doença sendo da alma, a medicina não vai alcançar. Cada um é que vai buscar o seu remédio. Ok? Mas estamos muito felizes pela sua presença, mais uma vez, e vamos pedir que faça a prece de encerramento, por favor. Bem, meus irmãos, antes de fazer a prece de encerramento, acabamos de ouvir um profissional da área médica e referenda tudo que nós dissemos aqui. Precisamos até respeitá-la mais. E não
criar hospitais por aí com o nome espírita, porque os médicos continuam tentando, treinando, estudando para a cura desse corpo físico. Estamos chegando. Um pouquinho de paciência, nós vamos chegar lá. Jesus Cristo, o Rabino da Galileia, esteja presente neste exato momento em todos os corações dos que nos assistem ou nos assistirão, notadamente naqueles corações mais sofridos que estão carregando, perdendo seus últimos instantes de fôlego para carregar sua cruz. Dizemos nós, espere um pouco. O timoneiro de nossa vida é itimorado. Precisamos acreditar mais nele. Deus não é figura de papel, mas depende de cada um de nós para receber dele as oportunidades novas, em correção de nossos sofrimentos. Que assim seja. Assim seja. Agradecidos ao Pai, Jesus, à espiritualidade amiga, por essa noite feliz, a 74ª reunião online da Caminhando para Jesus. Uma boa noite, muita paz para todos.